Amados irmãos, boa noite. Realmente quero parabenizá-los para conseguirem atravessar Orlando, da onde quer que vieram, com esse tempo que está aí fora. Vocês me deem apenas um instante para eu colocar os slides. Quantas pessoas estavam aqui na semana passada? Uau, bastante. Maravilhoso. Muito bem. Vocês sabem que o destino é uma coisa impressionante, né? Quando eu anunciei a semana passada que eu ia dar continuidade ao tema do destino das crianças no plano espiritual, eu tinha acabado de chegar do Brasil, não tinha me posicionado bem ainda, e no dia seguinte, quando eu fui organizar a minha agenda da semana e do mês, na realidade, eu vi que quem estava schedule para fazer a palestra de hoje era o nosso irmão Humberto Fabre. Eu falei, meu Deus, olha só, logo quem? O pessoal ama Humberto, como é que eu vou conseguir, não é? Bem, de toda forma, eu falei, bom, deixa eu falar com o Humberto. Eu falei, Humberto, olha o seguinte, espera um pouquinho que isso aqui está todo trocado, para variar como estava semana passada. Para quem não sabe, o nome desse centro é Peace and Knowledge. Meu nome está precisando trocar. Enfim, a devida compostura. Muito bem. Aí eu liguei para o Humberto, eu falei, Humberto, você não sabe, eu dei um fora com o público, é um assunto muito delicado, muito difícil, e eu falei para o pessoal que eu iria dar continuidade à palestra. Ele falou, é mesmo, Lívia? Eu falei, é. Só que ele tem todo um esquema de agendamento do ano inteiro para muitos centros. Eu falei, olha, eu só quero dizer isso para você, porque se houver a possibilidade de a gente reagendar, ótimo. Ele falou, não, eu melhor então a gente skip, né? Eu falei, de forma alguma. Nós nos comprometemos desde o começo do ano, eu me desculpo com o público e tudo bem. Muito bem, ficou assim. Ele então ficou acertado de vir. Aí, na quinta-feira, o ar do centro, o ar-condicionado desse, nós temos três máquinas. O ar dessa sala queimou por completo, zerado. Você falou assim, Lívia, eu já ouvi tanto essa novela do ar-condicionado do centro. Pois é, agora a novela chegou ao seu final, ponto. Acabou o ar. Falei, maravilha, no meio do verão, sem ar. Uma nova máquina custa $7.000. O landlord pedindo mais 7 para nós, para a gente pagar as dívidas que a gente deve da pandemia. Eu falei, nossa, que hora para a gente quebrar o ar. Mas tudo bem, a gente não, né? A natureza. Enfim, a natureza impressionante. Enfim, quebrou o ar. Eu falei, bom, preciso avisar o Humberto, porque ele vai precisar dar palestra online, porque a possibilidade de nós conseguirmos arrumar essa máquina até segunda vai ser pequena. Ele falou assim, Lívia, na incerteza, eu prefiro cancelar a palestra. Eu falei, você tem certeza? Eu falei, sim, porque eu tenho uma outra palestra perto do seu centro, e se eu tiver de fazer a palestra online de um hotel, eu já fiz isso antes, a internet corta, o streaming cai e não dá certo. Já fiz isso algumas vezes e eu prometi a mim mesmo que eu não faria mais isso. Eu falei, tá bom, tudo certo, Humberto, então vamos reschedule. Ótimo, longa história encurtada. O ar consertou. Hoje. E eu estou aqui com vocês e vocês aqui conosco. Isso é o destino ou não é? Eu acho que é. E
Eu já abri meu coração para vocês a semana passada com relação a esse assunto. Eu tenho bastante dificuldade de falar sobre isso, frente à delicadeza e da magnitude da dor, da perda de um bebê, de uma criança. Portanto, se nós precisamos encontrar a coragem para falar de assuntos dessa natureza, e o Senhor está nos favorecendo o encontro, eu peço a Ele, nesse momento, que me ilumine. Ilumine a vocês, porque eu prefiro parar a palestra na metade, a vocês saírem daqui com dúvidas de um assunto desse. O que me surpreendeu, no entanto, na semana passada, foi realmente... A gente sempre abre para palestras, a maioria dos palestrantes aqui quer interagir, eu amo interagir com vocês, eu faço questão de interagir com vocês, porque ficar falando aqui no estilo tradicional não é o meu perfil. E eu confesso a vocês que, primeiro, eu me surpreendi pelo número de perguntas, e, segundo, por perguntas inteligentes e que carecem conhecimento da doutrina espírita na sua base. O que me chama a atenção de que nós precisamos realmente estudar o Livro dos Espíritos, onde nós encontramos toda a filosofia espírita. Portanto, eu vou fazer um pequeno twist nessa palestra hoje, trazendo algumas informações adicionais que eu não trouxe na semana passada, assumindo que algumas noções seriam básicas. Portanto, para aqueles que já são experts em conhecimento espírita, me perdoem, mas essa é uma palestra de natureza pública, então nós vamos falar de algumas coisas realmente essenciais e básicas. Vocês estão comigo? Vocês topam fazer isso? Eu não vou me alongar com as perguntas e respostas, mas elas são realmente bárbaras, são muito boas, esclarecedoras. Então, eu vou fazer uma recapitulação de menos de 2 minutos, lembrando a vocês... Então, nós vamos aí organizar as luzes, por gentileza, apagando daquele lado, por favor, para dar contraste nos slides. Gratíssima. Então, nós vimos na semana passada que Kardec falou que, basicamente, o mundo aqui que nós vivemos é uma cópia do mundo espiritual. Isso em resposta, informação essa em resposta às inúmeras indagações e pesquisas e informação dos mentores do plano espiritual superior. Nós também comentamos que esse famoso filósofo do século XVIII, portanto, antecedente a Kardec, falou a mesma coisa, e o interessante acerca de Emanuel Swedenborg é que ele era um médium extraordinário e que fez viagens astrais através do desdobramento do sono físico, e realmente nos trouxe relatos específicos, mais tarde confirmados em seus detalhes pela literatura subsidiária a Allan Kardec, através de Chico Xavier e outros médiuns. E nós comentamos, para quem não sabe, o desdobramento físico, basicamente, é a saída do seu corpo espiritual no momento do sono, indo a diversos lugares de nosso interesse e nossa afinidade no plano espiritual. Superior, mediano, ou lá embaixo. Muito bem, baixo em termos de sintonia. Muito bem, então nós vamos aqui. Uma primeira informação, não é, que eu achei que ficou faltando na semana passada. Nós vamos aqui falar do capítulo da união da alma com o corpo, no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é o capítulo 6. Realmente as perguntas são incríveis. A pergunta
nos vem é em que momento se dá em que momento a alma se une ao corpo? É antes da concepção? É durante a gravidez? É no momento da concepção? Na hora do nascimento? Quando é que o espírito que está para reencarnar se une ao corpo físico? Está aí uma pergunta interessante. Muita gente, sobretudo, quer saber se houve o desligamento e a passagem e a perda de um bebê durante a gravidez, por exemplo, ou o bebezinho sobrevive apenas alguns dias após o nascimento. E aí, cara, os mentores respondem: a união começa no momento da concepção, começa, mas não se completa senão no instante do nascimento. Veja, a união do espírito ao corpo físico. Em nenhum momento está dizendo que a união está absolutamente desenvolvida em sua inteireza. A união se completa, mas nós temos informação que, na realidade, o espírito só realmente pode se considerar reencarnado em torno dos 7 anos de idade. Essa informação nós recebemos mais tarde através do espírito André Luiz. Muito bem, é definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? O espírito escolheu o corpo, ou seja, escolheu a mãe, escolheu o pai. Essa escolha é definitiva? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? Ai, ai, ai! Ou seja, você e eu pode estar com o pé frio, decidir, ups, não é bem isso que eu quero fazer? Hã? O que vocês acham? Sim ou não? A maioria sim? Levanta a mão quem sim. Quem acha que sim? Uau, a maioria diz que não. Ok, olha aí. Vamos ver o que os mentores respondem. A união é definitiva. No sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Nesse sentido, a união é definitiva. Mas como os laços que ao corpo o prendem são ainda muito fracos, os laços que prendem o espírito ainda são muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por o quê? Por vontade do espírito, que ainda está em processo de esquecimento, ele ainda está em processo de perda da consciência, ou seja, ele ainda tem alguma consciência. Se este recua diante da prova que escolheu, então o espírito pode realmente desistir. Em tal caso, a criança não sobrevive. Ou seja, o espírito está designado para reencarnar no corpo daquela mãe, naquela família, ou naquelas circunstâncias em que viria a nascer, mas ele, quando se aproxima cada vez mais da mãe, ou percebe a presença do pai, ou percebe a presença dos irmãos, pode entrar em pânico e desistir. Pode desistir de reencarnar. Nós vimos no livro Missionários da Luz, que é um livro esplêndido, no sentido de nos dar detalhes do processo da reencarnação, que o nome do rapaz era bem esquisito, não tem como esquecer, Segismundo, não é? O bendito do espírito Segismundo queria porque queria reencarnar, mas o pai, que tinha sido uma vítima dele em uma outra vida, ao perceber que o espírito estava se aproximando, o pai, não o espírito, começou a recuar na prova, na decisão de levar à frente a prova. Vocês vejam, no plano espiritual, o pai, que tinha sido a vítima, já tinha perdoado o assassino, que era o Segismundo. Os dois entraram nesse processo reconciliatório,
e decidiram reencarnar como pai e filho, mas ao estarem reencarnado, o rapaz, que tinha sido a vítima, ao perceber a aproximação do espírito do Segismundo, do ex-assassino, começou a ter ataques de ansiedade, de pânico espiritual, e não conseguia receber o espírito. E sabe como é que ele fazia isso? Ele inconscientemente destruía os espermatozoides. O casal estava aberto a ter uma segunda gravidez, no caso, ele viria como segundo filho. A mãe, que tinha sido a razão do assassinato na outra reencarnação, estava um espírito mais elevado, estava prontíssima para receber e fazer parte do processo de reconciliação dos dois. Os mentores foram pedir auxílio de um mentor ainda mais elevado, dizendo: o Segismundo está conseguindo reencarnar. Por quê? Porque o rapaz, o pai do menino, o futuro pai do menino, destrói os espermatozoides. Já faz 4 meses que nós tentamos promover o processo da ligação do espírito com o corpo e não conseguimos. É mole uma coisa dessa, gente? Então, veja um outro lado da história. Os pais já reencarnados, ou o pai ou a mãe, sentindo a aproximação do espírito, destruindo o espermatozoide, e a mãe poderia estar fazendo algo semelhante em relação ao seu próprio, no processo de alimentação do óvulo, do ovo que já tinha sido formado. Agora, veja a mãe recebendo essa entidade, porque a única entidade realmente incorporada é a do espírito que nasce materializado através da mãe. A gente usa o termo dentro da doutrina que o espírito incorpora, não é? Em função da percepção, da evidência que a gente vê o espírito praticamente debruçado sobre o corpo do médium. Tem a impressão de que o espírito está dentro do corpo do médium, mas, na realidade, dentro do corpo só está o espírito que está para ser reencarnado, para se reencarnar. Então, veja a importância das futuras mães, sobretudo nos primeiros meses, de entretecer, e dos pais também, de entretecer uma confiança nessa entidade que está reencarnando, conversando com o inconsciente já do espírito, porque ele já está em processo reencarnatório, de ser acolhido, de lhe dar forças, de lhe dar coragem. Quantas reencarnações não seguem, quantas gravidezes não seguem, não vão em frente nos primeiros meses em função dessa precariedade de emoções que existe no começo. Às vezes é apenas um problema de defeito material do corpo que está se formando, mas nada, na realidade, ocorre por acaso. Olha a responsabilidade e o nível de interferência que a mãe e que o pai podem ter no processo reencarnatório. É bonito isso, não, gente? Nós podemos cooperar com o processo da reencarnação. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de verificar o nascimento? O que vocês acham? O que faz o espírito? O feto não vingou, o feto não sobreviveu, por motivos mais variados. E o espírito perdeu, então, o corpo. Como é que faz? O que vocês acham que o espírito que está para reencarnar faz? Volta para a fila? Volta para a fila, a fila é grande. Muito bem, os mentores são mais objetivos e mais caridosos conosco. Eles dizem simplesmente: escolhe outro corpo. Não é? Não deu. Às vezes nós não
valorizamos a vida propriamente em outras reencarnações, então nós passamos pela provação de querer reencarnar, e até conseguirmos demora um pouquinho. Né? Então parece que a gente precisa merecer a oportunidade da reencarnação. Às vezes são os próprios pais que não fizeram jus à maternidade, à paternidade, e aquele processo se torna mais difícil a fim de nós aprendermos, não como castigo de Deus, nunca, mas como processo pedagógico que o Criador nos dá no sentido de valorizar a vida. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Será que existe essa possibilidade? No plano espiritual, a entidade sabe que o corpo não vai sobreviver. Existe isso? O que vocês acham? Interessante a pergunta, né? Para quem nunca teve filho, Kardec tinha umas perguntas muito legais nessa área. Aí os mentores respondem que sabe algumas vezes, mas nessa circunstância reside o motivo da escolha. Isso significa estar fugindo à prova. Desculpe, sabe algumas vezes, mas se nessa circunstância reside o motivo da escolha, isso significa que está fugindo à prova. Ele já sabe que aquele corpo não vai vingar. É como que ele estivesse fazendo, deixa eu fazer de conta que os emitores não estão vindo, esse corpo aqui não vai funcionar mesmo, então deixa eu fazer de conta que eu estou reencarnando, não vou, não é? Mas aí pode estar realmente o motivo de nós estarmos fugindo das nossas provas. Então, achei interessante trazer esse background para vocês. Não é? O que acontece no plano espiritual antes da reencarnação propriamente. Mas aí o bebê vem, a alegria vem, os meses passam, e às vezes acompanhados de tragédias profundas e amargas, experiências absolutamente indescritíveis de descrever, indescritíveis literalmente, de conseguir descrever o nível da dor, da perda de uma criança, seja ela nos primeiros meses, seja ela na idade infantil, ou seja até mais tarde, na adolescência, na própria juventude. E aí vem a pergunta: a criança veio, deixou o coração de todos estilhaçado em trilhões de pedaços. E aí, o que acontece com essa criança? Existe ou não existe vida no plano espiritual para elas? Então, nós esperamos que esse seja um motivo de consolação em função do esclarecimento da doutrina espírita. Mas a pergunta vale. A resposta imediata vem através do próprio Cristo, que diz, e quando encarnado entre nós, vinde a mim, as criancinhas. E ele faz o mesmo no plano espiritual. Ele é o primeiro a recebê-las através dos seus mensageiros de amor. As crianças passam por um processo de recebimento imediato, de socorro imediato. E nós temos espíritos que escolheram se dedicarem à orientação, à direção, encaminhamento das crianças no plano espiritual. São espíritos em missões belíssimas, espíritos imensamente elevados, ou outros que já despertos para a responsabilidade da maternidade, buscando exercitar a capacidade e o merecimento de receber a maternidade novamente em suas próximas reencarnações. Assumem as tarefas de cuidarem das crianças recém-desencarnadas. Kardec nos diz, inclusive, é interessante observar que essa
essa informação não se encontra no livro dos médiuns, dos espíritos, mas sim dos médiuns. Ele nos diz que a alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria, e até que se ache desligado da matéria, pode conservar na linguagem traços do caráter da criança. Aquela pergunta, as crianças, o que acontece com elas quando desencarnam? Qual o futuro delas? Qual o destino delas? Aí vem a primeira informação. E nós vamos ver isso até no Livro dos Espíritos, isso é desenvolvido, trazido em detalhes. Eu convido vocês a lerem o Retorno à Vida Espiritual. Mas nós vamos aprender que quando o espírito é um espírito de grande desenvolvimento espiritual, essa é a única exceção de que quando eles desencarnam, eles reassumem a consciência quase que automaticamente, a consciência adulta, a consciência de espírito livre, porque a maioria, a imensa maioria das crianças vão passar pelo processo de amadurecimento emocional e mental, não físico, mas emocional e mental no plano espiritual, trazendo os mesmos traços e físicos, aparentes, não é? Físicos do seu corpo espiritual, a própria linguagem, as próprias necessidades emocionais de uma criança. Então, em outras palavras, a criança continua ou não como criança no plano espiritual? Sim ou não? Olha a minha pergunta. Sabendo disso, a criança continua criança no plano espiritual ou não? Eu não estou sentindo firmeza, gente. Ela desencarnou, ela virou adulto de repente? Não, ela continua criança. Ela continua criança. E vem aí uma grande consolação, não é? Que, naturalmente, por maior que seja a saudade, eles não morrem jamais. O espírito jamais morre. Eles apenas partem antes de nós, apesar da dolorosa separação. Aí nós começamos a contar na semana passada, e eu dei o meu primeiro fora, aliás, foi o meu primeiro, né? Eu dei 3 foras na semana passada. Esse foi o primeiro. Esse livro, que eu faço questão de fazer o comentário para quem não estava aqui, esse livro, Cartas de uma Morta, foi o segundo livro psicografado pelo Chico. Eu realmente acredito que se esse livro tivesse sido psicografado na atualidade, ele teria um título diferente, porque ninguém merece o nome desse livro. Cartas de um defunto, cartas de uma morta, ninguém merece uma coisa dessa. Mas, gente, superem o nome do livro, que fazia parte da época, não havia essa sensação negativa em relação a esses termos naquela época, no começo do século passado, quando foi escrito esse livro. Superem o nome do livro, porque esse livro é incrível. É um livro belíssimo. Além de belíssimo, é interessantíssimo. Eu convido vocês a lerem o livro, a adquirirem o livro, mas ele está em PDF na internet. E quem gosta de audiobooks, existem algumas versões desse livro em audiobook. A que eu mais gosto, porque tem um componente de qualidade profissional, é o do grupo Jericó. E realmente é muito bonito, tem música, tem entonação, enfim, é bárbaro. O livro é gravado por um autor que, desde o começo, ele faz o disclosure. Eu vou falar ele é um rapaz, né? Mas ele fala assim: eu vou ler o livro como foi escrito, que foi a mãe do Chico Xavier. E qual foi o fora que eu dei? O fora que eu dei é que essa é realmente a primeira mãe de Chico Xavier. Não a segunda mãe, aqui.
Eu pensei que ele tivesse tido 3 mães. Eu falei, meu Deus, o pessoal falou, Lívia, cuidado, minha filha, cuidado com a memória. Eu sei que os anos estão passando para você. Veja, eu falei, não, mas é tanto livro, tanta história, é tanta coisa que eu leio. Me confundi. A minha mente está intacta, ok? Tem nada a ver com senilidade, ok, dos meus 40 e poucos anos. Nada a ver. Então, na realidade, brincadeiras à parte, essa foi a primeira mãe de Chico Xavier. Quando ele tinha em torno de 5 anos, ela desencarnou, e foi ela que veio escrever um espírito muito elevado, mas de concepções católicas muito arraigadas. Então, o começo do livro, eu não posso dizer para vocês que não seja chocante, é um pouco chocante, porque o começo, ela tem medo de desencarnar, pela própria noção de que a religião dela passava do desencarne, mas também ela tinha filhos pequenininhos, enfim, foi muito difícil, ela ficou, de fato, muito amarrada, muito presa ao corpo físico. Os mentores tentando auxiliá-la, mas ela não conseguia ver os mentores. Ela passou vários dias para conseguir perceber e sofreu significativamente. Então, vocês vejam, o conhecimento espírita vai nos auxiliar, pelo menos, a perceber isso. Você desencarnou? Ore, peça ajuda. Peça ajuda. Ai, Lívia, e se eu não souber que eu desencarnei? Tem o famoso teste. Você vai tentar pegar a chave do carro. E você não consegue. A possibilidade de você ter desencarnado é enorme. Porque só falar com as pessoas não se responderem, não é suficiente. Às vezes a pessoa está distraída, às vezes a pessoa está com problema de audição, às vezes a pessoa não quer falar com você, te ignora. Mas se você tentar abrir a porta e a porta não abre, pegar a chave do carro e você não consegue levantar, desencarnei. Ok? Tudo bom, então todo mundo. Não vem aparecer para mim para confirmar. Ok? Lívia, eu quero saber se desencarnei. Não quero. Fantasminha, camarada ou não, estejam por aí. Sigam o seu caminho. Muito bem. Aí o Chico passou para a segunda, aos cuidados da segunda, uma segunda mulher, muito desequilibrada, que foi a madrinha dele, que foi aquela famosa que espetava ele com garfo, fez as torturas mais variadas, e finalmente a terceira mãe dele, né, a terceira cuidadora, a segunda esposa do pai dele, realmente o tratou com muito amor também. Muito bem. Aí nós vimos a semana passada que nos círculos espirituais perto da Terra, a vida é muito semelhante à da Terra. Para quem sobretudo quem leu, não viu o filme, porque o filme não é assim uma centelha, é uma gota de água no oceano, frente às lições magníficas do livro, do famoso livro Nosso Lar. Quem lê aquele livro vê que a descrição da sociedade lá é a sociedade da virada, do meio do século passado. Os costumes, não é? A forma das pessoas verem a mulher, o tratamento, tudo é realmente um reflexo, na medida em que nós sabemos hoje que nosso lar ainda faz parte do umbral da Terra, muito próximo à Terra, mas um umbral bem elevado, a parte mais elevada já em proximidade às esferas mais superiores. E aí nós vimos nesse livro que ela conta detalhes, né, da vida no plano espiritual, e conta detalhes da natureza, e vai ter partes do livro, que é o que vai nos interessar hoje. Detalhes da vida das crianças no plano espiritual. E ela usa isso como um exemplo. Mas antes vamos a Kardec de novo. Vocês estão me acompanhando? Está ficando quente aqui, impressão minha? Não?
Interessante. Será que é algum problema? Será que sou eu? Hã? É a minha animação mesmo. Ok. Eu estou com calor. Vocês não estão com calor mesmo? Que coisa. Interessante. Muito bem. O que sucede ao espírito de uma criança que morre muito pequenininha? O que vocês acham? Pelo que nós já aprendemos aqui. Número 1. Ela continua criança. A grande maioria. Mas Kardec nos dá uma resposta mais abrangente. Ele nos diz que a criança, na realidade, busca uma nova existência. A questão é, busca nova existência quando? Quando ainda está pequenininha, quando espera amadurecer, os mentores esperam que a criança desenvolva-se emocionalmente, mentalmente. Quando é que isso acontece? Nós vamos aprender através dessa coletânea de informações que cada caso é um caso. Mas o mais importante que eu comentei com vocês na semana passada é isso. A criança não vai para o umbral, ok? A criança não passa pelo umbral jamais. Não existe uma só citação de crianças no plano espiritual inferior em sofrimento. E agora eu quero saber como é que anda a memória de vocês. Por que a criança não passa por um umbral? Não tem pecado. A criança não tem pecado? A criança não errou, não é? A criança não errou, tem pecado. Mas a criança é um espírito puro? Não. Criança é espírito puro? Não. Acho que sim. Não, não é. Quando você foi criança, quando eu fui criança, nós éramos espíritos puros ou espíritos que vivemos outras vidas? Percebe? Então, no período da infância, a pureza, no sentido de que você está dizendo, é relativa, porque a criança realmente não foi exposta às coisas do mundo, não conhece. Mas o espírito da criança não é novo, é um espírito antigo, que já viveu muitas vidas. Então, quando a criança reencarna, ela vai trazer tendências, sim ou não? Não é? A gente vê isso claramente, as tendências das crianças às vezes são mais benignas, outras até mais danadinhas e outras malévolas. Não é? Então, o período, olha atenção para quem tem filho pequeno. E filho pequeno, eu estou falando criança até em torno dos 7 anos. É nesse período que você pode ter influência na natureza, na qualidade do caráter daquele espírito. É por isso que nós reencarnamos, com esquecimento absoluto das vidas passadas, com algumas exceções impressionantes. Mas nós nascemos, nos é dado um caderno, igual quando a gente volta para a escola, não nos é dado um caderno novo? Ou um iPad novo, sei lá o que for, que se usa hoje em dia? É novo. É novo. As páginas digitais ou materiais estão completamente sem anotação nenhuma. E quem faz as anotações no começo são os pais. Se você tem a chance de influenciar a criança, é nesse período, e Kardec descreve isso com detalhes, e os mentores também, em outros livros da doutrina, que é nesse período que você tem acesso a trabalhar o caráter espiritual daquela criança. É aqui que você tem acesso à real educação. E é onde nós vemos a maioria dos pais totalmente distraídos. Aí você fala, e depois dos 7? Depois dos 7, a criança já vai estar assumindo a sua própria personalidade. Você ainda vai continuar a assisti-la e educá-la, direcioná-la apenas por alguns anos, porque depois dos 13, 14, você praticamente não tem acesso. Você tem regras, mas educação propriamente espiritual é feita
na infância. Não desperdicemos a oportunidade. Essa é uma informação importante para os pais de crianças bem jovens. Muito bem. Aí ele venceu. E se eu não eduquei meus filhos nessa época? E agora? Aí você tem as pestezinhas com 25, 30 anos ainda morando em casa, ainda tem oportunidade. Meu irmão foi um surfista até 30 anos, 32. Uma beleza, uma beleza, uma beleza. Meus pais não tinham mais acesso, tinham? Mas contribuíram para que ele fosse surfista até 32 sem desejarem, porque faz parte da cultura do nosso país, não é? Muito bem, o Parque do Repouso é onde o Espírito Maria, mãe, a primeira mãe de Chico Xavier, nos conta com detalhes esse lugar absolutamente magnífico, especializado em receber crianças, não bebezinhos, mas crianças mais velhas. Então, nós vamos ver aí criança entre os 7 e 12 anos nessa colônia espiritual. É para onde as crianças vão para colônias espirituais especializadas em determinadas idades. E temos outras colônias com crianças piquititicas. Essa nos conta a nossa irmã Maria, nesse livro, que a maioria das mulheres que estão cuidando dessas criancinhas em tenra idade no plano espiritual são mulheres que estão aprendendo a ser mãe de novo. Aí vocês assumam o que desejarem e vão assumir correto. E existe uma outra colônia citada no livro Voltei, de um outro livro bastante famoso de Chico Xavier, espetacular, também existe em PDF e em audiobook, mas os slides são provenientes, os slides referentes a esse livro são provenientes do Projeto Imagem. Esse é apenas um excerto desses slides, desse trabalho magnífico do Projeto Imagem. E ele se refere ao irmão Jacó, que foi um ex-diretor da Federação Espírita Brasileira. Ele se refere ao Lar da Bênção, não é? E ele descreve como sendo um domicílio espiritual onde são recolhidas crianças desencarnadas. São assistidas em lares, sob os cuidados de abnegadas irmãs que as preparam para uma nova experiência no corpo físico. Então, o Lar da Bênção é um pouquinho diferente, né? As crianças não são recebidas em educandários, mas são recebidas em lares. E nós vemos a mesma referência no livro Nosso Lar, onde a irmã Laura faz um comentário interessantíssimo. Ela diz que quando ela escolhe receber crianças desencarnadas para que fiquem em seu lar espiritual, ela recebe bônus, hora em dobro. Interessante isso, né? Eu fico imaginando que as crianças não trabalham no plano espiritual também. Só pode ser. Porque como é que recebe bônus horas em dobro? Enfim, tá aí a informação. E aqui está uma cena belíssima do livro Voltei, né? Quando eles estão finalmente chegando a essa colônia espiritual, é logo após a desencarnação do irmão Jacó, o Frederico Figner. Ele vem com outros espíritos, e uma professora vem à frente, um espírito muito elevado, e as crianças que haviam desencarnado enquanto o seu magistério no mundo já tinham desencarnado enquanto criança, vieram recebê-la. E pareciam verdadeiros anjinhos, não é? Voando no céu, volitando, recebê-la cantando hinos, com tochas. Foi assim uma recepção tocante dessa professora que tinha dedicado grande amor às suas crianças. Então, veja,
as próprias crianças que desencarnaram durante o magistério, a vida de professora dessa senhora, que tinha desencarnado, que ainda estavam crianças no plano espiritual, vieram recebê-la. É uma coisa muito bonita, não é? As crianças felizes, alegres, e tem esse comentário para consolo dos pais. De todas essas referências, se existe algum consolo, de todas essas referências que a gente recebe das crianças no plano espiritual, as crianças estão felizes, estão bem, elas se adaptam facilmente ao mundo espiritual. Ah, então me esqueceu, meu filhinho me esqueceu. Bom, se for bebezinho, não vai nem saber que você foi mãezinha ou paizinho dele ou dela, não é? Só que tem uma boa notícia. Nós vamos ver daqui a pouquinho que nós podemos visitar nossos filhos no plano espiritual. Muito bem. Então, esse Parque do Repouso, que nós ouvimos a citação da nossa irmã Maria de Deus. Oi. Quem fala comigo? Sim, sim, por favor. Uma criança desencarna, ela pode reencarnar novamente nos mesmos pais? Inclusive, a pessoa perdeu a criança, abortou, a questão do aborto, né? A mesma criança volta para o mesmo pai? Para a mesma mãe? Eu vou me adiantar, porque nós iríamos falar isso mais para frente. Mas, para mim, hora de responder uma informação dessa é agora, quando a questão surge. Vocês entenderam a pergunta? Ela quer saber se a criança pode retornar, a criança desencarnou, se a criança pode retornar na mesma reencarnação dos pais. Essa é a pergunta. E ela também trouxe a questão de uma criança que foi feito um aborto. A criança pode retornar na mesma família ou para os mesmos pais, para as mesmas mães? Então, eu vou trazer para vocês... Deixa eu ver se eu consigo. Vou pular e depois eu volto aqui. Eu vou trazer para vocês essa história aqui que vocês já viram. Depois eu volto aqui, tá, gente? Depois eu volto aonde eu estava. Vocês lembram desse livro, Entre a Terra e o Céu? Nós demos a palestra sobre esse livro, sobre uma parte desse livro, a questão de umas 5 semanas atrás. E lá nós vimos que esse livro trata de 5 personagens, onde 5 desses personagens foram vistos em 2 vidas. Então, nós estamos falando de 10 personagens. E eu até comentei com vocês que, em função disso, o livro fica super complicado. Se você não faz anotações, você não consegue acompanhar e ver quem é quem retornou com quem reencarnou, quem não reencarnou. Então, nessa história toda, eu só vou chamar a atenção de um espírito aqui, ok? É o espírito desse rapaz Júlio. Esse rapaz se suicidou por amor a uma moça. E também foi traído pelo amigo mais próximo, mais íntimo dele. Ele se suicida, ele tentou suicídio 2 vezes. Infelizmente, na segunda vez deu certo. A primeira vez, ele tentou se envenenar. A segunda vez, ele se jogou em um rio. Ok? Ele reencarna, tendo como pai o ex-amigo, ok? Que foi traído, por quem ele foi traído para ficar com a mulher. Na realidade, essa moça aqui tinha 2 casos amorosos. Ela era casada com esse outro aqui. Olha como parece só novela das 8. Aqui. Ela era essa Lina era casada com José Esteves e teve caso amoroso com esses 2 rapazes. Ela acaba escolhendo o Armando.
O Armando sabia do amor do Júlio pela Lina, mas trai o amigo para ficar com a moça, porque também estava loucamente apaixonado por ela. Só que eles eram muito amigos. Na reencarnação, com o esquecimento, eles tinham grande afinidade. Né? Grande afinidade. Na realidade, a Lina volta como a segunda mulher do Amaro, porque o Amaro perde a primeira esposa. Né? Muito bem. O que me interessa chamar a atenção de vocês aqui? Esse rapaz, o Júlio, ele desencarna nas praias do Rio de Janeiro com 8 anos de idade, afogado. Aí ele vai para o plano espiritual. Vai para as colônias. Só que ele é um espírito de um ex-suicida, vocês concordam? Ele tinha acabado de reencarnar, ele sofreu muito no plano espiritual após o suicídio, foi resgatado, foi organizada a reencarnação dele. E o que os mentores fizeram? Vamos tentar... Não, desculpe, estou me adiantando. Bom, foi organizada a reencarnação deles todos juntos. Ele desencarna jovenzinho, criança com 8 anos, afogado no Rio de Janeiro, na praia. No plano espiritual, ainda está desequilibradozinho, é recebido com muito amor, com tratamento. Na realidade, ele é recebido no lar da irmã Blandina, que é o lar das crianças citado nesse livro Entre a Terra e o Céu. Na realidade, são quase 3 capítulos, se eu não me engano, 3 capítulos, com detalhes da vida nas crianças do plano espiritual. Então, ele é recolhido no próprio lar da irmã Blandina. E para quem tem algum conhecimento espírita, a Blandina foi a Meimei, reencarnada aqui. Então, ela no plano espiritual continuou o seu caminho de grande elevação, não teve filhos, cuidava das crianças, o Júlio foi recolhido na casa dela, aos cuidados diretos dela e da avó dela, mas a criança continuava atormentada. Aí chega o André Luiz, um outro médico aprendiz, para visitar o Lar da Bênção. Lar da Bênção? Não tenho certeza se era chamado Lar da Bênção. O lar dessas crianças, nessa colônia, e o ministro Clarencio, lembra o ministro Clarencio do nosso lar, que foi o que resgatou André Luiz? Era o instrutor dessa excursão. Ele chama a atenção do André Luiz e fala assim, olha a parte da garganta dele, trazendo ainda, que estava totalmente carcomida, ele tossindo, passando mal, chorava, a criança com dor. Ele falou assim, ele ainda está com resquícios do suicídio da vida anterior, onde ele tentou se envenenar. E nós vamos fazer o possível que ele reencarne ainda nessa mesma família. Aí o Júlio reencarna, na realidade, 3 vezes nessa mesma família. Ele desencarna cedo de novo, ainda reencarna. Então, a possibilidade de uma criança reencarnar na mesma família é grande. Não é? É grande. A questão do aborto, mas eu sempre chamo atenção, não é? Não vão achar que o netinho começa a achar a figurinha de outras pessoas, ou o filhinho é o que... Porque você começa a fazer transferências emocionais que são prejudiciais ao espírito, ao desenvolvimento do espírito da criança reencarnada, vocês concordam? Então, existe essa possibilidade, isso nós só vamos comprová-la com o passar do tempo frente às tendências daquela criança. Quando a criança é mais velha, a gente tem mais capacidade de perceber. Mas a grande maioria continua sua evolução no plano espiritual. A grande maioria. Mas existem inúmeros casos que reencarnam ainda enquanto os pais estão reencarnados, estão vivos. Às vezes reencarna como o neto, o seu próprio neto. E a gente vê a citação disso no livro Há 2000 anos, onde o Emmanuel era o seu avô. Interessante, né? Você é o seu próprio neto.
Muito comum isso, muito comum. Agora, Lívia, Yes. deixa eu entender, qual o prazo de tempo de reencarnar? Você desencarna e reencarna. O Jura encarna 3 vezes, como você disse. Esse prazo de tempo, qual é? Excelente pergunta. Qual é o prazo de tempo para a reencarnação? Para os que estão nos acompanhando aí ou não ouviram a pergunta da nossa amiga. Varia. Depende. Cada caso é um caso. No caso desse rapazinho, todos os participantes do drama da reencarnação anterior estavam reencarnados. Então, o plano espiritual aproveitou a possibilidade e trouxe o rapazinho de volta. Porque o caso era dramático, foi um caso de suicídio. Né? Então, veja, eles vão fazer o possível para aproveitar as reencarnações da melhor forma possível. Eles vão fazer o possível para reencarnar da melhor forma possível. Mas nem sempre é possível. Mas é possível. É possível. Nem sempre é possível, mas é possível. É possível. Cada caso é um caso. É igual o caso de reencarnação. A história de cada um é de cada um. Existem pontos comuns a todos. Mesma coisa as reencarnações. E vocês haverão de convir que as histórias que envolvem o desencarne de um bebê e de uma criança são exceção. São dramáticas. Concordam? É uma situação, não é o comum da vida das famílias. Isso é uma tragédia na vida de uma família, perder um bebê, perder uma criança. É um drama de dificílima superação da família. Perder um filho na idade adulta, perder um filho, mas quando é pequenininho, mesmo que você não seja seu pai, não seja seu filho, o teu coração não tem como ser tocado. Um jovem, 15 anos, 20 anos, é muito difícil, gente. Mesmo que você jamais tenha sido tocado por essa tragédia. Então, pela situação espetacular, eles vão fazer o possível. Se a criança tem um determinado grau evolutivo e não precisa reencarnar imediatamente, ele continua o seu crescimento, porque quanto mais tempo você passar no plano espiritual, melhor, porque mais você se prepara para a próxima reencarnação. Quanto menor o seu tempo entre uma reencarnação e outra, provavelmente o espírito precisa estar mais reencarnado do que desencarnado. Então, quando você e eu desencarnarmos, esperemos que nós possamos passar uns bons 30 anos lá, 50 anos. Isso é um merecimento, porque a maioria entra e sai das reencarnações. Por quê? Porque a maioria sai daqui, vai para o umbral e volta. E está aí a estampa, as pessoas têm pavor da morte. Não é só o medo do desconhecido, são as lembranças inconscientes do que encontraram depois da morte. Então, lá é um horror. Ai, é claro, horror, porque foi parar no umbral e só pensa em coisa horrorosa, em sofrimento. Então, volta para esse mundo aqui. Caso de aborto. Caso de aborto é mais complexo. Tá? E nesse capítulo, retorno à vida, da vida espiritual à vida corporal, existem várias perguntas sobre a questão do aborto. Em primeiro lugar, eles dizem que a maior parte é uma prova... Não, desculpe. Espera um pouquinho. Caso de aborto. Primeiro, o aborto é um comprometimento enorme no nível do suicídio. No entanto, eu gosto sempre de lembrar a todos, pode ser enorme os nossos chamados pecados, as nossas faltas, mas maior é a misericórdia de Deus. Então, não existe nenhuma falta sua ou minha, que não exista a possibilidade de nós aprendermos. Aí você olha para trás hoje com seu conhecimento, você fala, nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Eu poderia ter feito diferente. Não poderia ter feito diferente. Sabe por quê? Porque era quem você e eu éramos naquela época. Você
pensa diferente hoje porque você já aprendeu mais, você já talvez até tenha sofrido mais, tenha vivido mais, tenha aberto a sua... Ah, eu não pude, então não pode. Então a prova foi para o espírito. Vocês concordam que na ignorância e na inexperiência de uma adolescente cometendo um aborto, vocês concordam que o espírito que está reencarnando é uma circunstância complexa? É possível que seja um espírito de um ex-suicida, ok? Que quer reencarnar e não consegue. Quer reencarnar e não consegue. Ou seja, através de aborto, seja através de miscarriages, de perda de bebês Enfim, gente, não é só o lado do espírito, é o lado dos pais, é o lado da mãe, é a família. Então, Kardec pergunta aos espíritos, o que acontece com o espírito que é abortado? Procura outro corpo. Essa é a informação. Só que nós sabemos mais. Se o espírito que é abortado não perdoa a mãe, se transforma num espírito comprometedor do equilíbrio emocional da mãe ou da família. Outros perdoam e se libertam. Talvez aquela seja a prova que ele ou ela precisavam para se libertar. Então, gente, cuidado no julgamento, hein? Pega leve, porque você nunca sabe qual é a primeira esquina da vida que você vai derrapar. Muito cuidado. Muito cuidado. Oh, cometeu isso. Ah, fez aquilo. Você não conhece as suas outras existências. Ah, jamais faria isso, será? Você já esteve em circunstâncias semelhantes? Então, cuidado. Mas vai aí o conforto. Respondi a sua pergunta? Maravilha. Gente, o nosso tempo passou, não é? Nosso tempo acabou. Eu saí muito do assunto hoje? Até que não, né? Porque eu normalmente dou umas passeadas, né? Dou uma viajada. Vocês são muito pacientes comigo. Faltava muito nesse daí? Olha, vamos dizer que eu fiz 44 slides, mas tudo bem. O mais importante é que eu posso dizer algumas coisas importantes que existem no plano espiritual, além das crianças que estão... Algumas coisas muito interessantes, né? Isso aqui vale realmente a pena comentar. Além das crianças que estão aprendendo e crescendo, eu fiz os slides, mas eu já contei muita coisa da história de cada slide. Existem as crianças orientadoras, as crianças que têm um determinado grau evolutivo que trabalham na realidade orientando as outras crianças. Isso é uma informação bem bonita, não é? Bem bonita. E aqui nós vamos, meus amigos, eu vou convidar vocês a procurarem essa literatura, mas eu realmente gostaria de dar que vocês saíssem daqui. Vocês aguentam 3 minutos, por gentileza? Porque eu realmente não gostaria que vocês saíssem sem a questão das visitas. Porque as visitas são muito belas, não é? Nós vimos no livro Nosso Lar que um filho adulto recebeu a visita da mãe no plano espiritual superior. Ele em Nosso Lar, ela vivia em outra esfera. A mãe de André Luiz veio visitá-lo. Não é? Um amor de mãe veio buscá-lo. Ela sempre o procurou amparar, desde a sua vida reencarnada, desde o seu próprio desencarne. No umbral, ela visitou o André Luiz assim, vezes incontáveis. Quando ele se reequilibrou, já trabalhando no plano espiritual, já em Nosso Lar, ele sempre perguntando da mãe, nem assim ele merecia a visita dela. E, finalmente, ele, depois de algumas horas de dedicação e serviço, de reequilíbrio no plano espiritual, ele recebe a visita da mãezinha e, em essa situação, essa citação lindíssima de Chico Xavier,
ou melhor, de André Luiz no livro propriamente. Ele diz: às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. É a lição do desprendimento, a dolorosa lição do desprendimento. Puxa, se as mães visitam filhos adultos, o que não desejam as mães e os pais que perdem bebês ou filhinhos pequenos ou adolescentes e jovens? Peça. Essa é a mensagem. Peça. Peça para visitar seu filho. Peça para vê-lo. Faça por merecer visitá-lo. Não desista de pedir, porque as visitas aos nossos filhos, às crianças desencarnadas, são reais. E a descrição dessa visita é simplesmente maravilhosa no livro Entre a Terra e o Céu, onde duas mães visitam seus filhinhos no plano espiritual. Então, peça. Não deixe de pedir. Isso vale para todos os nossos entes queridos. Mas peça com cuidado, peça com desprendimento, porque é uma bênção encontrar um ente querido no plano espiritual. No caso das crianças, nós já sabemos que eles não estão em sofrimento. Sabemos que mesmo os doentinhos estão recebendo maior carinho, que foi o caso do nosso irmão Júlio. Mas se você estiver se referindo ao ente querido adulto, você não sabe qual é o estado espiritual dele. Então, peça com cuidado, porque pode ser que ele não tenha condição de receber sua visita, ou a sua visita seja mais prejudicial do que qualquer outra coisa. O mais importante que você e eu possamos fazer pelos nossos entes amados que partiram antes de nós, não estou me referindo às crianças, porque a criança, se você é mãe, se você é pai, peça. Mas os outros, ore. Ore por eles. Ore pelo seu bem-estar, pelo seu reequilíbrio, da sua harmonização no plano espiritual. A morte física, a separação é talvez a maior provação do espírito humano na Terra. Então, ela não vem por acaso. Algo temos a aprender, eles e nós. Então, tomemos cuidado com a forma com que lamentamos a partida dos nossos amados. Porque todos nós temos um ponto de partida desse mundo. Eles vão antes de nós, e nós sofremos com isso, mas nós precisamos aprender a lembrar que nós vamos nos despedir. Ninguém pode viver nesse nível de ignorância. E isso não vai dizer que você não vai sofrer, você vai sofrer, mas o apego demasiado realmente compromete o equilíbrio espiritual das entidades no plano espiritual. E a nosso também. Então, aceitemos a vontade de Deus. A frase no livro, seja feita a vossa vontade, tem um sentido muito especial para todos nós. Meus queridos, eu ia dizer muita paz, mas você tem uma pergunta? Você me procura assim que terminar. Quero ouvir com todo carinho. Tá bom? Meus queridos, um beijo no coração de cada um. Muita paz a todos, muita harmonia, muito estudo, porque o estudo esclarece a fim de nos consolar. Obrigada por terem vindo, muita paz a todos, muita coragem, muita harmonia. E vamos continuar a cuidar, porque a pandemia não acabou. Certo, gente? Ou vocês não receberam vários amigos, notícias de amigos e parentes de amigos que estão pegando o variant? Né? Então, vamos lá. Nós agradecemos a todos que estão com a máscara aqui no centro e continuemos a usá-la no plano espiritual. Não, no plano espiritual pode. Então, muito bem. Certo, gente? Tá bom, gente.
Um beijo grande a todos. Vamos